Muito boa tarde, amigos, ouvintes, internautas, seguidores do programa Motivar. Hoje, dia 4 de setembro, mais uma vez aqui com vocês, Facebook, perfil 1 do Edson e Instagram do programa Motivar. Hoje, 4 de setembro, mais um dia de alegria, de compartilhamento de ideias, informações e às vezes, como hoje, algumas curiosidades, não é mesmo? Então, hoje temos o tema Segredos das Pessoas Ricas. Segredos das Pessoas Ricas, hoje é o tema do programa Motivar do dia 4 de setembro. Mais uma vez com vocês aqui, com muita alegria, com muito orgulho, com muita satisfação, Edson Dornelles, para mais um programa Motivar na vida de todos nós, tá certo? Lembrem, se inscrevam no canal do programa Motivar no YouTube, é tão fácil, tu tens aí no teu celular, vai lá, YouTube, programa Motivar, clique em cima de inscrever-se e pronto, nem doeu, não é mesmo? Isso ajuda bastante o fortalecimento do canal e como o YouTube vê, percebe e sente o nosso canal, tá ok? Pedimos essa força de vocês, além de seguirem as mídias sociais do Edson Dornelles e do programa Motivar. Amigos, para esse tema de hoje, segredo das pessoas ricas, eu quero dizer para vocês, talvez por mais ingênuos, que eu não vou dar nenhuma receita mágica para nos tornarmos pessoas ricas. É óbvio que não temos esse objetivo, mas na verdade, conversar um pouco e desmistificar algumas coisas relacionadas a essa questão de como são os ricos, como é que é a vida dos ricos. Quero saber de vocês, queridos amigos internautas, se às vezes tu não te questionas sobre como é a vida dos ricos, dos bem-sucedidos, o que fazem, como é o dia a dia deles, como pensam, como se comportam. Tu já te fizeste essa pergunta? Eu tenho certeza que sim. Talvez muitas vezes, talvez toda vez que vê uma limusine, um grande carrão pela rua, ou vê fotos de pessoas famosas, celebridades em suas grandes mansões, carrões, Mercedes na garagem, Lamborghini, é impossível não nos questionarmos. Caraca, como é que é a vida desse cara? Como é que é o dia a dia dele? Outro dia eu conversava com um internauta, ou melhor, com uma internauta, que me disse: será que dorme de pijama? Como é que é o quarto deles? Será que tem aquelas banheiras, aquelas hidromassagens gigantescas, aqueles banheiros igual ao do filme Uma Linda Mulher, tipo suíte de luxo de hotel? É bem possível que sim, é bem possível que sim. O que eles têm em termos de patrimônio, como convivem com essa questão desse patrimônio, desse conforto, desse luxo, na verdade, não é o que mais importa e não é aquilo que mais me chama a atenção. Com franqueza, não. Eu efetivamente tenho a curiosidade e também de passar para vocês alguns comentários, algumas considerações e algumas pesquisas que fiz relacionados à vida deles, a como se comportam, como é que pensam, algumas ideias básicas de comportamento. Isso é o que é mais importante, porque se alguém quiser se espelhar em celebridades, nessas pessoas ricas, famosas, felizes, bem-sucedidas, tem que, em primeiro lugar, verificar o que eles fazem no dia a dia e o que fizeram para chegar até esse estágio de hoje. Eu confesso que às vezes leio sobre isso, não só por curiosidade, mas para ter mais conteúdo e mais informações até aqui para o canal do programa Motivar, além de querer sempre me considerar uma pessoa bem informada. Agora, digo para vocês, o YouTube, mais uma vez, é o lugar certo para quem gosta de saber sobre a vida das celebridades, das pessoas ricas. E parem, aceitem essa dica, parem de ler sobre celebridades da revista Caras. Da Ilha de Caras, as celebridades, teve lá, tem fama, mas às vezes não tem dinheiro nenhum, não tem talento nenhum, não tem conhecimento nenhum.
e vai visitar a Ilha de Caras, aquelas fotos, enfim, porque se dá muito bem com a produção da revista ou coisa do gênero. Com franqueza, nem sei direito como é que funciona ainda e nem sei se essa revista ainda existe, né, pessoal? Agora, o que eu quero saber é a grandeza que as pessoas têm por dentro. Eu quero desmistificar algumas ideias, alguns preconceitos e tabus relacionados às pessoas que têm dinheiro. Sim, porque nós crescemos escutando comentários do tipo: aquele cara lá é uma metida bacana, cheio da grana, mas aposto que não dá importância e nem olha para os pobres. É sobre isso que eu quero conversar também. Agora, é importante, pessoal, para quem gosta desses conteúdos ou tem curiosidade de saber como é que é a vida dos ricos, como eles se comportam e como fizeram para chegar até lá, precisamos ler, investir um pouco, assistir mais material, mais vídeos, porém, prestem atenção, com a humildade de quem quer chegar lá, com a humildade de aluno, com a humildade de uma pessoa que entende que até chegar lá é um longo caminho e que para chegar até lá eu tenho que estar receptivo, suscetível às mudanças. Mais uma vez, olha aí, nós falando de mudanças, porque de nada adianta ler livros sobre grandes autoridades, pessoas muito ricas, como se tornaram muito ricos. Por exemplo, eu li, certa ocasião, o livro do Silvio Santos. Muito bom livro, pessoal, escrito pelo jornalista Arlindo Silva. Bem escrito, retratando a verdade. Escutei já a entrevista do Silvio Santos comentando sobre o livro, que foi bem escrito, retratando bem a vida dele a partir da adolescência, depois dos 14, 15 anos. Mas antes disso, na escola, desde a época de 7, 8, 10 aninhos de idade, Silvio Santos levava doces para vender para os colegas. Então a mãe fazia doces, ele levava doces e vendia para os coleguinhas de sala, no recreio. Ou seja, desde a infância ele já tinha em seu coração, em sua mente, a ambição e o desejo de ser uma pessoa próspera, sempre com a arte das vendas por trás disso. Então, é importante assistir vídeos, ler, pesquisar, contudo, muita atenção com que espírito tu vais assistir a esses vídeos do YouTube, com que espírito tu vais assistir todo esse material, esses informes e ler a respeito da vida dessas autoridades. Vale a pena sim bons vídeos e bons livros bem escritos que retratam verdades. Esses eu realmente recomendo. Mas de nada adianta, como disse uma internauta hoje: Edson, eu nem gosto muito de assistir vídeos de biografia dessas pessoas muito ricas, porque eu me sinto diminuída, porque eu me sinto a mosca do cocô do cavalo do bandido. Confesso que foi essa expressão que ela usou. Cada vez que eu assisto um vídeo, ou leio algum material, ou até uma reportagem, uma manchete de grandes potências, ricas, bem-sucedidas, eu me sinto diminuída, me sinto um cocôzinho de nada, expressão que ela usou. Gente, não é para isso. O que eu quero dizer sempre é: assistir a esse tipo de material, a esse tipo de vídeos, vale a pena, porém com a humildade de aluno, com a humildade de quem quer aprender, com a humildade de quem está fazendo um curso. É assim que eu me projeto quando eu leio, quando eu assisto, quando vou a palestras. Eu vou como um aluno, mas não um aluno de uma aula só, como alguns. Lembram que eu comentei com vocês já várias vezes? Tem gente que vem para as palestras e, enquanto a gente fala, por exemplo, sobre mudança de comportamento, balança a cabeça afirmativamente, dando uma clara conotação de que está entendendo e de concorda com tudo que eu falo. Menos, gente, porque ao sair lá fora já se comporta de novo como uma pessoa normal. É a esponja velha. O conteúdo entrou, passou e foi embora, e nada foi retido. Muito cuidado. Assistir vídeos de pessoas bem-sucedidas é uma boa sim. YouTube está carregado desse tipo de material. Agora, assistir para ficar deprê, para se sentir diminuído, para se sentir um coitado,
para perceber que a distância que te separa de hoje, tu, para esse cara, é evidente que é enorme. Tu não vais assistir vídeos de pobres, tu não vais assistir vídeos de fracassados, tu não vais assistir vídeos para aprender a pedir esmola, tu não vai assistir vídeos para aprender a se lamentar. Nós temos que aprender com quem sabe mais. Portanto, comportamento de aluno, meus amigos, comportamento de aluno. Agora, atenção também que quando a gente fala de riqueza, sucesso, prosperidade, por incrível que pareça, ainda hoje, existem pessoas que levam esse assunto para o lado pejorativo. Incrível, como há muitos anos atrás. Lembram de um ditado? Ele é bem antigo, gente. Ele é da minha infância. O ditado diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar para o reino dos céus. É mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Agulha, para quem não sabe, eram os alojamentos dos cuidadores de camelos. Os camelos ficavam nos estábulos e os cuidadores dentro de barracos chamados de agulhas, com uma entrada estreitinha que só passava realmente uma pessoa por vez. O camelo ali não tinha condições de passar. Esse ditado, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é muito cruel, gente. Significa, o rico é podre, o rico é sujo, o rico não tem valor, o rico não tem escrúpulos, o rico não tem caráter. E essa é uma tremenda mentira. Porém, ditado de sabedoria popular. Que raio de sabedoria, né, pessoal? Quem é rico, então não serve? Ayrton Senna, maior piloto da Fórmula 1 de todos os tempos, era extremamente rico. Quando ele ia de um país para o outro para os grandes prêmios, a cada 15 dias, né, viajando, ele ia no jato particular dele, ele pilotando. E para quem não sabe, Ayrton Senna tinha um coração gigantesco, maior do que o meu e maior do que o teu, meu amigo. Ele era um grande filantropo, o campeão da filantropia, que ele proibia que a sua assessoria, que o seu pessoal de apoio divulgasse, porque ele queria sigilo, ou seja, uma pessoa extremamente humilde. O rico pode sim ser uma pessoa extremamente virtuosa, da mesma forma que o pobre pode sim ser uma pessoa suja e sem escrúpulos. Eu sempre digo que muitas coisas podem ser ditas de ambos os lados. Então atenção com o preconceito quando falamos das pessoas que têm dinheiro, tá certo? Cuidado, cuidado. Ditado de sabedoria popular talvez servissem para 50, 100 anos atrás, não para a época da modernidade de hoje. Como se fosse pecado ganhar dinheiro, ter carrões, casas bonitas, casa de frente para a praia, de frente para o rio, com um iate, com um barco. Gente, isso não é pecado. E caso tu queiras, nós queiramos todos nos espelhar nesse tipo de pessoas, nesse perfil de vencedores, nos espelharmos no perfil de vencedores, isso é muito importante, que seja com o intuito de aprender, como eu falei agora há pouco. Te coloque na pele de um aluno humilde que baixa a cabeça, presta atenção, anota tudo, grava algumas mensagens, inclusive. Amigos, eu já fui em palestras onde, discretamente, para não chamar a atenção, eu tinha um gravadorzinho de bolso. Hoje, com essa tecnologia de celulares, eu acho que aqueles gravadores de bolso desapareceram. Mas eu já fui para a palestra com aquele gravador de bolso ligadinho aqui no bolso do paletó e eu sentado na primeira fila de frente para o palestrante. Ou seja, a humildade de quem quer aprender, a humildade de quem quer chegar lá, a humildade de quem sabe e enxerga que existe uma distância grande entre eu e ele, mas nem por isso eu vou me sentir um coitado. Sem vitimismo, meus amigos, sem vitimismo. E esse tema de hoje tem por objetivo mostrar aos nossos amigos internautas um outro lado dessas pessoas bem-sucedidas. Um lado para que tu possas ver
que essas pessoas ricas, para elas, o dinheiro é consequência de muito trabalho, de muita dedicação. E também, meus amigos, saber que eles, na sua grande maioria, são campeões na arte da filantropia, como eu falei agora há pouco do Ayrton Senna. Ou seja, ter dinheiro não é pecado. Ser rico não significa ser opressor, ser mal educado, ser explorador. Nós crescemos, amigos, escutando uma certa conotação do tipo: o patrão é explorador e o funcionário é o coitado explorado, quando na verdade tudo isso é uma grande mentira. Isso não cabe mais para os nossos dias de hoje. Por quê? Existem empresários super pequenos que têm menos dinheiro do que seus próprios empregados. Tem muito empresário com empresa, andando com uma roupa bonita porque precisa por conta da imagem, mas que não está conseguindo pagar as suas contas. Existem empresários que, no decorrer de alguns anos, quebra feio e acaba dando a empresa para pagar as rescisões de seus funcionários. Então, eu pergunto, quem é o explorador, o opressor e quem é a vítima? Vocês estão vendo a importância de diferenciarmos bem isso e controlarmos em nosso coração, em nossa mente, essa ideia de explorador? Eu acredito que tenha muito de conotação política falar dos coitadinhos e falar da classe mais rica. Não é assim. Quem vê, por exemplo, alguns comerciantes andando bem arrumados, acha que estão por cima da carne seca. E para quem os conhece, sabe muito bem que a vida está sendo extremamente dura para eles, que precisam trabalhar de 12 a 15 horas por dia. Meus amigos, ter empresa, ter um empreendimento, ser empreendedor não significa ser explorador. Significa, em nosso país, país dos impostos, ser um grande batalhador, ser muito corajoso, ser extremamente aguerrido para encarar tributos, impostos e taxas tão elevadas com retorno tão pequeno para o nosso consumidor. Não é assim? Os nossos amigos não concordam com o Edson nessa colocação? Cuidado, vamos tirar do nosso coração esse ranço que diz que o pobre é coitado e que o empreendedor é explorador. Isso é uma grande mentira que precisa ser retirada de nosso pensamento, tá certo? Agora, é importante também saber, pessoal, com relação aos ricos, que apesar de o tema pessoas ricas se referir à questão de dinheiro, principalmente, aqui eu quero mostrar para vocês que também existe o lado da mentalidade. Pessoas prósperas de mentalidade, pessoas ricas de comportamento. Isso é muito importante. Nós temos pessoas ricas de dinheiro que são pobres de espírito, que são exploradoras, que não têm caráter, e nós temos pessoas sem dinheiro nenhum que são extremamente prósperas em termos de comportamento, de conduta e de exemplo que dão para seus filhos, para seus comandados, para a sociedade como um todo. É importante também observarmos isso. Pessoas ricas no dinheiro, pessoas ricas na mentalidade e no comportamento. Se tu tivesses que escolher, eu posso ser rico ou de dinheiro ou então de comportamento, de conduta, de caráter. Qual tu irias escolher? Porque saibas que se a opção for escolher o dinheiro, tu vais perder muito ou talvez tudo no decorrer de alguns anos, por conta de que a vida não perdoa os inescrupulosos. Esses acabam caindo do cavalo. Então, prestem atenção, vamos ter atenção com relação a essas variáveis que nos cercam. Nós sabemos que o dinheiro corrompe, não é mesmo? O dinheiro corrompe o ser humano. Olha aí, ano de política, ano de eleições, ano onde o moçorense em peso fala que precisamos de uma renovação. Não é verdade? Agora, se o dinheiro corrompe, eu pergunto, corrompe só os ricos ou corrompe os pobres também? Vocês estão lembrados, em 15 de novembro temos eleições.
Vocês estão sabendo que já é hora e já tem candidatos a vereadores, pré-vereadores e daqui a pouco candidatos oficiais a partir do dia 30, a partir das convenções de seus partidos, a partir do dia 27 de setembro, quando começar a propaganda eleitoral, tem candidato que vai lá na casa das pessoas comprar o voto em troca de cimento ou de outros objetos. Eu pergunto, ele corrompe o rico ou ele corrompe o pobre? Gente, o ser humano é corrompível, ele se corrompe sim. Pobre ou rico não interessa, o que interessa é o caráter, é a mentalidade, é o comportamento. É por isso que eu tenho feito tanta campanha e também deixo tão claro a todos vocês, meus amigos internautas, seguidores do programa Motivar, que não vendam o voto de vocês, segurem a onda. Ah, mas o cara me prometeu aí 5 sacos de cimento para eu terminar o banheirinho aqui dos fundos. Segure a onda. Procure talvez algum candidato que não seja adepto à corrupção e explique a tua situação e tente de repente saber se não existe algum meio legal, não inescrupuloso, de conseguir esse auxílio. É muito mais bonito. Porque vender o teu voto por meia dúzia de sacos de cimento significa ter que engolir em seco um canalha que muitas vezes nada faz pela população. Ok? Então preste atenção. Não é a questão de ser rico ou pobre, é questão de caráter. O pobre ou o rico se corrompem sim. Agora, a gente pode citar, por exemplo, algumas diferenças de comportamento entre o rico e o pobre. Porque existem diferenças. Querem um exemplo? Em termos de perspectiva, de como enxergam a vida, o rico, o visionário, o empreendedor, ele estipula o caminho que vai seguir a sua própria história. Ele estipula as diretrizes para a sua vida. Ele não espera favores. Ele não fica pensando, eu preciso passar num concurso. Eu preciso realmente dessa promoção, eu preciso de um salário fixo bom. Gente, o rico não é a favor de salário fixo. O rico, ele é a favor de remuneração por produtividade. Vocês sabem muito bem que essa é a crença do liberalismo. O liberalismo, que é uma vertente política, defende a ideia de que a meritocracia tem que cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Eu não estou com isso, preste atenção, dizendo vamos cortar o salário fixo dos trabalhadores e pagar só por produtividade. Nós não temos cultura, nem condições e nem conhecimento para isso. O nosso povo não tem nenhuma condição de abruptamente promover esse tal tipo de alterações. Agora, por que não uma boa remuneração de fixo e mais premiações por produtividade? Esse é o pensamento das pessoas mais ricas, mais prósperas. Produtividade, instigar o ser humano a trabalhar mais, a correr mais, a se esforçar mais, a ser mais visionário, a ser mais corajoso, a ser mais empreendedor, a não ter medo dos desafios, a trabalhar mais horas por dia, a gerar emprego, a ensinar, a orientar, a tornar aquelas pessoas que te cercam mais prósperas também. Porque o grande barato da coisa, quando se cresce, é trazer conosco outros que estão na mesma vibe, que têm o mesmo sonho e que, portanto, têm os mesmos objetivos e vontade de crescer. Então vejam, os ricos sabem que precisam ser os protagonistas, os guias da sua própria vida. E tem um cuidado muito grande no trato com o dinheiro. Por exemplo, eu conversava outro dia com um grande empresário aqui de Natal, ali de Natal, e ele me dizia: Edson, eu já fui muito pobre, eu já vendi doces no semáforo. Hoje, felizmente, você conhece a minha realidade, eu tenho uma estrutura financeira que 1% da população brasileira não tem. Agora, o que me sobra no mês, eu procuro aplicar, eu procuro economizar, eu procuro fazer esse dinheiro render. E eu pergunto, o pobre, quando entrou um dinheirinho a mais, não vai para o shopping gastar?
Gente, eu estou falando o que esse empresário de Natal comentou comigo, mas eu quero dizer para vocês que nos vídeos e livros de como se comportam os ricos, este é um exemplo sempre pertinente. Este é um exemplo que aparece sempre. A forma como trata o dinheiro, o pobre e o rico. E quando eu digo rico, necessariamente não é aquele abastado. Pode ser o rico de comportamento, o rico de mentalidade, o inteligente, aquele que, mesmo com poucos recursos, está preparado e preparando-se para ter uma vida mais próspera. Mas a forma como um se comporta diante do dinheiro é diferente da forma como o outro se comporta. O rico não se encanta diante de uma propaganda de promoção. O pobre sim, gente. Nós sabemos como funciona. Os ricos, pessoal, não acreditam que o importante não é vencer, mas apenas competir. Os ricos acreditam que deve-se entrar numa batalha pensando em vencer sempre. Porém, conscientes de que, quando não dá para vencer, não fazer terra arrasada, não se lamentar e não ficar com cara de coitado ou de vitimista. Não, tem que entrar nas competições sim, para ganhar, para fazer bonito, para ser destaque, para ser exemplo. E também, pessoal, os ricos não acreditam que é melhor uma pomba na mão do que duas voando. Não. Nós crescemos escutando esse ditado de sabedoria popular. Cada ditado de sabedoria popular que penso, tem um firme propósito de fazer os nossos jovens pensarem pequeno. Meu filho, é melhor pensar pequeno para evitar riscos, porque o rico não tem medo de se arriscar. Ele planeja, ele procura não dar passo maior do que a perna, mas sempre com coragem, com espírito empreendedor, de quem pensa grande, de quem acredita em dias melhores, de quem acredita no seu potencial. Gente, não importa se é com ou sem dinheiro no bolso, há que se pensar grande, há que se ter uma postura voluntariosa, positiva, sem medo de pensar grande. Não tenhas medo de ser arrojado. Mas escutei certa vez, Edson, de uma tia, como me disse um internauta hoje, escutei de uma tia que pensar pequeno e lá na frente não levar uma rasteira da vida, do que pensar grande e daqui a pouco estar aí estrepado no meio-fio, decepcionado porque a vida foi cruel contigo. Errado, digas para tua tia. Há que se pensar grande, há que se trabalhar muito, há que se desejar coisas de vulto, há que se respeitar empresas e funcionários, há que se respeitar hierarquias, mas há que se desejar do bom e do melhor. Pensar pequeno para evitar dores e desconfortos lá na frente, quanta mediocridade, meus amigos, quanta mediocridade. Assim, eu posso até dar uma sugestão para vocês. Que tal nós entrarmos de vez nas competições para ganhar? Parar com essa história de entrar para participar, entrar para fazer bonito. A única competição que eu aceitaria entrar só para participar, pessoal, é a São Silvestre, onde eu entraria lá na pipoca, lá atrás com a galera, só para brincar, para rir, caminhar um pouco, dar boas risadas. Entrar numa competição só para participar pelo espírito social, só se for a São Silvestre. Porque, como disse um amigo outro dia, Edson, em qualquer competição eu entro para ganhar. Querem saber qual foi o exemplo que ele me deu? Se eu for convidado para um concurso de cuspida à distância, eu vou querer ganhar. Se eu for convidado para um concurso de quem arremessa cocô de cavalo seco mais distante, eu vou querer ganhar. Meus amigos, quem pensa grande, quem tem mentalidade visionária, quem tem mentalidade próspera, mentalidade de rico, entra em competições sim para vencer. Por isso eu proponho, vamos entrar em competições, todas elas para ganhar, e não permitindo que a vida transforme obstáculos pequenos em grandes obstáculos. E quando eu digo a vida, é porque nós permitimos
que obstáculos pequenos pareçam gigantescos, agigantados à nossa frente. A nossa conduta faz com que enxerguemos às vezes que pequenos obstáculos, pequenos ou médios, pareçam imensos na nossa mente. E isso te amedronta na hora H, isso te amedronta na hora das decisões. Cuidado, porque esse pseudo-crescimento do tamanho dos obstáculos que estão em tua mente, eles vão afetar a tua coragem, por consequência, a tua autoestima. Dá para cuidar, dá para trabalhar e dá para exigir de ti mesmo resultados bastante expressivos. Lembram? Sim, meus amigos, minhas amigas, nós podemos. Sim, tu podes. As pessoas ricas, de mente próspera, enxergam o mundo como sendo um mundo de abundâncias, de oportunidades, e não enxergando como muitos enxergam, um mundo de crises, de desgraças e de mentira e de corrupção. O mundo não é só isso. O mundo tem um outro lado extremamente bonito das perspectivas para quem consegue enxergá-las. Como disse o médico Dr. Laí Ribeiro certa vez, quando ele ainda era uma das grandes autoridades brasileiras das palestras de neurolinguística, ele não deixou de ser, apenas está só com a medicina de volta. Laí Ribeiro nos disse certa vez: o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Quem não está preparado em enxergar essas oportunidades, essas abundâncias que estão pairando à nossa frente, à espera de que a gente lance mão sobre elas, não vai conseguir enxergar. Porque enquanto alguns enxergam um mundo de prosperidade, um mundo de abundância, um mundo de coisas boas à nossa espera, tem gente só enxergando as desgraças à sua volta. Para esses, as oportunidades vão passar bem longe. Existe um estudo, meus amigos, que diz: tu és o resultado da soma das 7 pessoas mais próximas de teu convívio. Tu és o resultado da soma das 7 pessoas mais próximas do teu convívio. Ou seja, as influências vão existir, para melhor ou para pior, para te fazer crescer, te impulsionar para o sucesso, ou talvez para te segurarem pela perna e estagnando o teu crescimento. Convivendo com pessoas prósperas, motivadas, aguerridas, entusiastas, lutadoras, tu tendes a ser uma pessoa com este perfil. Tu convivendo com pessoas modestas, com pensamento mediano, com pessoas que se contentam com pouco, com pessoas que se contentam com aquela pomba na mão, com medo de se arriscarem para tentar aquela segunda. Bom, convivendo com essas pessoas, tudo vai ser mais difícil. Não bote a correr as pessoas queridas que fazem parte desse grupo modesto. Estejas apenas preparado para que a influência seja a menor possível e que tu possas encontrar de verdade outras 7 que te impulsionem para o sucesso. Ok? Quem não tem amigos ricos, pessoal, talvez não tenha ideia de que tem tanto rico, mas rico mesmo, de dinheiro, de posses, que tem comportamento irrepreensível. Eu conheço tantas pessoas ricas, convivo com o meio de tantas pessoas ricas, da mesma forma que convivo com muitas pessoas pobres. Tem muito rico, show nota 10, tem muito pobre nota 10. Eu conheço muito pobre nota 0, da mesma forma que eu também conheço gente abastada que deixa a desejar no quesito caráter ou socialidade, coração, doação, espírito de efetivamente ajudar o próximo. Sempre digo para vocês, muitas coisas podem ser ditas de ambos os lados. Não fechemos o nosso coração e a nossa alma, dando espaço para coitadismos dos pobrezinhos e jogando pedra naqueles que têm dinheiro, porque não nascemos para julgar. Não estamos aqui para subentendermos como foi que essas pessoas conseguiram alcançar sucesso. Será que foi com honestidade ou será que foi com trapaças? Não cabe a nós. Cabe a nós, sim,
olharmos o lado bom das coisas, aprendermos com eles, mudarmos aonde temos que mudar e aí sim nos projetarmos para uma vida de prosperidade. Um grande abraço para os amigos da Easy Institute, Inglês em 12 meses. Para quem procurar no celular 999009090, o celular, o WhatsApp da Easy, 84 999009090, até o dia 15 tem promoções fantásticas para quem mandar mensagem nesse WhatsApp, 999009090, é o WhatsApp das promoções da Easy Mossoró. Um grande abraço aos amigos do Análises Laboratório, a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte. A região oeste está muito bem assistida. Mossoró tem várias unidades, região metropolitana aqui de Mossoró tem várias unidades, a capital, Natal, tem laboratório Análises. Gente, aonde precisarmos, tem um Análises para cuidar da nossa saúde e de nossa família. É por isso que eu digo, tanto investimento em tecnologia de ponta faz com que o laboratório Análises seja hoje sinônimo de tranquilidade para mim, para ti e para todos os nossos familiares. Um grande abraço para os amigos da Smart, obras pequenas, médias e grandes e serviços de terceirização. E para aquelas pessoas que tenham algum tipo de problema de saúde, qualquer que seja, desde urticária, rinite alérgica, insônia, desconforto muscular, qualquer que seja o teu problema, meu amigo, Óleos Naturais do Terra. Anotem o telefone da Ana Paula, ela é uma consultora do Terra aqui em Mossoró. Tu pode ligar para ela, explicar qual é o teu problema, qual é a tua dúvida, que ela vai te esclarecer tudo com toda a paciência do mundo. Não precisa nem comprar, se for o caso, mas apenas entender o porquê que esses óleos, os famosos vidrinhos milagrosos, estão fazendo tanto sucesso desde que chegaram nos Estados Unidos há mais de ano, ok? Óleos do Terra, um sinônimo de saúde para todos nós. Telefone 84 99616 9696. Fefi Intimates, moda feminina, lingeries super sensuais, moda família e moda infantil. Exemplo de preço e qualidade e atendimento com a Tassiana Bezerra, na Avenida Rui Barbosa. Eu falei o nome errado ontem na avenida, eu peço desculpas. Na Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. Vale a pena conhecer essa loja. Quem está acostumado a pagar preços caros por lingeries, encontra na Fefi Intimates da mesma ou melhor qualidade por preços mais baixos. Faça essa experiência. Procure no Instagram, @Fefi Intimates. Se escreve Fefi Intimates. Vale a pena falar com a Tassiana Bezerra, ok? E lembrando que para quem gosta dos nossos temas e sabe que eu tanto me inspiro em psicologia, tudo gira em função da psicologia, do comportamento, da mentalidade, lembrem que a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga das principais do estado do Rio Grande do Norte, atende regularmente na Clínica Oitava Rosado. E se tu preferes, meu amigo, minha amiga, já idoso ou criança, evitar tanta circulação nas ruas, nas clínicas de atendimento, ela também tem atendimento e terapias online, ok? Um abraço aí, doutora Isabelle Paulini, Instagram, @IsabellePC. Gente, finalizando o programa de hoje, eu quero desejar a todos vocês um abençoado fim de semana. Segunda-feira é feriado, não teremos programa Motivar. Não teremos, a menos que tenha, ok? Não teremos, a menos que algo mude, que o Edson resolva fazer de última hora. Para quem não viajar, não custa ficar atento. De qualquer forma, caso haja o programa e tu sejas pego de surpresa, depois tu podes assistir nas nossas mídias ou então no canal do YouTube, tá certo? Abençoado fim de semana para todos vocês. Lembrem que 15 de novembro temos eleições.
que rico ou pobre não importa, famoso ou desconhecido não importa, político ou empregado, funcionário público, não importa. O que importa é o caráter da pessoa. Temos o hábito de dizer que todos os políticos não prestam. Não é assim. Eu, como tu, meu amigo, até entendo que a maioria já se corrompeu. Não se corrompeu. Agora que tem gente boa e pessoas com boas propostas, eu não tenho dúvidas disso. Tu não tens a obrigatoriedade de decidir cedo, mas tu tens a obrigação, sim, de pesquisar, ler um pouco sobre cada um dos candidatos, já que são tantos, pelo menos alguns, para que tenhamos uma melhor condição de escolher bem desta vez. Porque escolher mal significa pagar o preço durante 4 anos, sem benefícios, sem benfeitorias e vendo muitos políticos enriquecerem com dinheiro, às vezes considerado ilícito, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e não deixem de acompanhar as nossas mídias sociais. Daqui a 2 minutos, este programa de hoje estará já no Instagram do programa Motivar, ali fixado no perfil do programa e também salvo no perfil 1 do Facebook do Edson Dornelles. Mais tarde, lembram? YouTube e no outro perfil do Edson Dornelles 2. Muito obrigado por todo o carinho e todo esse prestígio que vocês demonstram no nosso trabalho, no trabalho do programa Motivar. Tá bom? Um super beijo para vocês. Saibam mais uma vez que foi um privilégio imenso estar aqui com vocês.